Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula de fundações, dando sequência ao assunto de recalque em fundações rasas, sapatas, fundações superficiais. Nós vimos nas aulas passadas o recalque no meio elástico homogêneo, os solos finos, as argilas e siltes. Vimos como é que se calcula ou estima o recalque quando o indeslocável está no semi-infinito, ou seja, está bem longe da base da sapata. Quando está no finito, mais próximo à base. Nos solos estratificados, com duas ou mais camadas de solos diferentes até o indeslocável. E depois vimos a teoria de Smetman dos solos granulares. Hoje nós vamos ver uma outra maneira de se calcular o recalque, bem mais precisa, só que não muito utilizado por causa do seu custo. Não é um custo muito elevado, mas infelizmente nessa nossa área, os profissionais entendem, sabem da importância e sabem que o valor investido para se basear o projeto é um investimento que pode trazer uma redução de custo para a construção, um dimensionamento mais seguro e menos oneroso. A gente pode fazer sapatas menores, nas fundações profundas pode fazer estacas com menor profundidade ou menor diâmetro, se a gente tiver um bom estudo, um bom conhecimento do solo onde a gente está apoiando essa fundação. Como normalmente, pelo menos para a maioria dos projetos, o que mais a gente consegue é, no máximo, fazer uma sondagem. Então a gente acaba fazendo mais por estimativa em cima da sondagem, que tem valores próximos à realidade, só que ainda assim a gente acaba gastando mais para a execução da fundação. Poderia economizar bem mais. Então a gente entende, a gente sabe que isso é um investimento, não é um gasto. Mas o proprietário, infelizmente, encara tudo isso como gasto e dinheiro desnecessário, já que o ensaio no solo não vai gerar um prédio, ninguém vai morar nele. O dinheiro gasto para ele seria um dinheiro gasto à toa. Quando ele se conscientizar que isso vai reduzir o custo da construção, talvez a gente consiga aplicar melhor os ensaios e reduzir esse custo efetivamente. Então, a outra maneira de se determinar o recalque do solo é a partir da prova de carga em placa. Bom, como é que é esse ensaio? Uma placa metálica, ela é circular, tem 80 centímetros de diâmetro, de aço rígido. Pela norma, ela tem que ser apoiada na cota em que a fundação será executada. Então, se a minha previsão de colocar sapata é 1,5 metro de profundidade, eu tenho que escavar esse 1,5 metro para poder colocar essa placa nessa mesma cota. E a partir daí eu vou acrescentando carga em cima dessa placa. Ao longo da aplicação da carga, quanto mais eu vou aumentando, os recalques vão surgindo, vão aumentando o recalque, e nós conseguimos traçar um gráfico de carga-recalque para conhecimento desse solo. E a partir daí fazer o nosso dimensionamento, conhecendo então o recalque a partir das cargas da nossa construção.
placa nossa no Brasil é circular, 80 centímetros de diâmetro. Nos Estados Unidos é usado placa também para ensaio, só que é uma placa quadrada. E como a maior parte dos estudos e pesquisas nessa área é feita na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem uma relação do lado da placa com o lado da sapata. A placa eles chamam de protótipo, a sapata chama de fundação. Então nós teríamos o B, menor largura do protótipo, BP, e BF, menor largura da fundação, comparando esses dois valores. Como nossa placa é circular, o que a gente faz para poder utilizar essa metodologia? Nós verificamos qual seria uma placa quadrada, qual lado que teria que ter essa placa quadrada, para dar uma mesma área de uma placa circular de 80 centímetros de diâmetro. Uma continha simples, igual a área de uma circunferência de 80 centímetros de diâmetro com a área de um quadrado, e encontrar qual que é essa área, qual que é o lado desse quadrado. E no caso daria, arredondando o valor, 70 centímetros de lado. Então a gente usa a placa circular de 80 centímetros de diâmetro, mas nos nossos cálculos nós consideramos como se a nossa placa fosse quadrada e tivesse 70 centímetros de lado, que daria a mesma área. Então, para analisar essa relação entre o nosso modelo, a nossa sapata de fundação, e o protótipo, que é essa placa circular nossa, primeiro nós vamos ter então uma relação entre os lados dela. Então, o BP, o menor lado do protótipo, e o BF, o menor lado da fundação. Só que aqui está errado, está ao contrário. A fundação em cima, o protótipo, a nossa placa embaixo. Está invertido, tá, gente? Então, no material de vocês, da apostila, deve estar errado assim também, corrijam lá depois. Essa relação, então, da N, maior do que 1. A partir disso, nós fazemos o cálculo, tanto para os solos argilosos como para os solos granulares. No caso dos solos argilosos, meio elástico homogêneo. Então, para uma camada semi-infinita, por exemplo. Se eu pegar meu protótipo e jogar na equação, o que nós temos? A tensão aplicada, coeficiente de Poisson, que é do solo, módulos de deformabilidade, que é do solo, a influência, como essa plata flexível, essa plata rígida, pega lá na tabela. A mesma coisa para minha fundação. O que muda aqui, de um no outro? Apenas a largura da fundação, a largura do nosso protótipo ou da placa metálica e a largura da nossa fundação real. A tensão que vem da construção não muda. Os dados relativos ao solo, Poisson e deformabilidade, não mudam. E como os dois são rígidos, a influência, o IP, não muda. Então, dividindo um pelo outro, o que nos sobra diretamente é a relação da fundação para o protótipo. Resumindo, o recalque que vai ocorrer na fundação
é igual ao recalque que ocorre na nossa placa, multiplicado pela relação de lados. Então, se a nossa fundação real tem 1,40 m de largura, meu protótipo tem 70 centímetros, relação de lados é 2. Então, o recalque na fundação será 2 vezes o recalque da placa. Se a relação entre lados for 4,5, o recalque da fundação será 4 vezes e meio o recalque da placa. Uma relação direta do recalque da fundação em relação à placa, apenas em relação à relação de lados de uma para outra. Extremamente simples. Já nas areias, nos solos granulares, não é uma relação direta, como ocorreu nas argilas. Vários estudos efetuados mostram que há uma relação, mas essa relação não obedece à relação de lados. Obedece a um outro fator que foi chamado de beta. E esse beta, ele vai variar. Por quê? No meio elástico homogêneo, não há variação do módulo de deformabilidade em função da profundidade que se encontra. Já nas areias, o módulo varia. Por isso que essa diferença que ocorre no meu módulo de deformabilidade, variando em função da profundidade em que ele se encontra. Então, nós já havíamos visto esta equação, a equação geral do módulo de deformabilidade. Para o meio elástico homogêneo, o K vale 0. Então, não há essa segunda parte da equação. E a deformabilidade é igual à deformabilidade inicial, constante. Para os solos granulares, o K não vale 0. E aí ele vai variar, então, de acordo com a profundidade. Em função dessa variação, em função dos coeficientes desta equação, foram feitos vários estudos para se chegar ao valor do beta. E aí nós temos esse gráfico, que é a solução de Sintra. Tem outros autores. O autor principal foi José Carlos Sintra, que desenvolveu, que é um brasileiro. Para encontrar, nós temos a fórmula de Terzaghi-Peck, temos uma função do módulo de deformabilidade, tudo isso é mostrado na apostila de vocês. Mas o mais utilizado e o mais simples é essa solução do Sintra. Como é que a gente faz? Bom, nós vamos utilizar a relação entre lados, M, a largura da fundação em relação ao protótipo, aqui na horizontal embaixo. E temos várias curvas traçadas em função da relação E0 dividido por K. Então, se o E0 dividido por K for 0, que quer dizer essa primeira curva aqui de baixo, essa seria uma reta. Se a relação E0 sobre K for 0,1, é esta aqui, essa segunda. Se for meio, esta quarta aqui de cima. 1, esta outra curva, e assim por diante, até E0 sobre K ser 50, esta reta daqui. O E0 sobre K for maior que 100, que é considerado infinito, esta última aqui de cima.
Então, em função dessa relação E0 sobre K, eu escolho qual das minhas representações gráficas aqui. Em função da relação entre lados, por exemplo, a fundação é 6 vezes maior do que a placa. Então, relação entre lados 6. Vamos supor que a relação é 0 sobre K seja 10, que é essa linha de K. Então, 6, subo até a linha do 10, onde cruzou, venho para a esquerda e vejo quanto será meu beta. Mais ou menos aqui, 4,5, 4,6. Na tela aqui fica bem difícil da gente pegar exatamente, em torno de 4,6, 4,7. Essa será a relação beta, que vai mostrar o quanto o recalque da fundação é maior que o recalque do nosso protótipo, ou da nossa placa metálica. Os solos argilosos, meio elástico homogêneo, a relação é diretamente pela relação de lados sapata protótipo. Os solos granulares, solos grossos, as areias, nós temos que encontrar qual é essa relação. E para isso, normalmente, então, utilizamos a solução do José Carlos Cid. Dúvidas até aqui? Nada? Oi, pois não. Eu só não entendi aonde que é para fazer correção na apostila. O senhor falou lá em cima, eu não consegui escutar aqui. Ah, tá. É que aqui bem no início, Sim. tá aqui, ó, o lado do protótipo dividido pelo lado da fundação. É o contrário. Tá? O lado da fundação é BF dividido por BP. Ok. Tá? Porque a fundação é sempre maior que o protótipo. Se fizer invertido, nunca vai dar maior do que 1, vai dar menor do que 1, não se aplica. Então está errado só aqui a digitação desta relação. Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, seguindo então, em cima desse ensaio de placa, um outro dado que a gente consegue extrair é o coeficiente de relação do solo, KS, que alguns chamam de coeficiente de recalque. Os engenheiros que trabalham com cálculo estrutural, estrutura de concreto armado, costumam chamar de coeficiente de mola para fazer o cálculo das vigas baldrames. Então, esse coeficiente de relação, esse KS, a gente pode pegar na curva, no traçado da curva carga-recalque. Mais para frente a gente vai ver essas curvas. No início ela não é uma curva, ela é uma reta. Depois que ela começa a virar uma curva. Então, se a gente pegar o coeficiente angular desta reta, é exatamente esse coeficiente de relação do solo. Então, a gente pega no trecho reto, um ponto qualquer, vê qual que é a tensão que foi aplicada, vê qual que é o recalque que ocorreu, divide um pelo outro, temos o KS, nosso coeficiente de mola, coeficiente de recalque, ou o nome mais chamado hoje em dia, coeficiente de relação do solo. Ele é um dado bem importante para cálculo de fundações superficiais, viga baldrame, contato com solo, sapatas,
a de E, e é um dado que a gente pode pegar então a partir desse ensaio. Sem ensaio, tendo apenas a sondagem executada, nós temos como estimar o valor com um certo grau de erro, mas nós estimamos e utilizamos ele. Pelo ensaio de placa, é um valor bem mais próximo da realidade que a gente tem para utilizar nos nossos cálculos futuros. No meio de Gibson, onde o modo de deformabilidade inicial é zero, o coeficiente de mola da sapata é exatamente igual ao coeficiente de mola da placa, que a gente pegou no ensaio. Pega a curva do ensaio, pega o trecho reto, um ponto qualquer nesse trecho, vê a tensão, vê o recalque, divide um pelo outro. Esse é o KS da placa, foi feito a partir do ensaio. O da sapata, no meio de Gibson, é exatamente o valor da placa. No meio elástico homogêneo, que não varia de acordo com a profundidade, ou seja, o ES é igual ao E0, o KS da sapata vai ter a relação com a da placa de 1 sobre M, sendo M o número de vezes em que a sapata é maior do que a placa. E para os solos intermediários, onde a equação é completa, ou seja, para as areias, temos que o KS da placa, o KS da sapata, a relação com a da placa, é 1 sobre beta, o mesmo beta que nós tivemos que calcular para encontrar a relação do recalque da placa com a sapata. O módulo de deformabilidade, que até então nós calculamos, também estimamos em função do solo, lá para calcular o recalque no meio elástico homogêneo, para calcular o recalque nas areias no método de Smetman, a gente precisava do módulo de deformabilidade, todo ele estimado. Pela curva tensão-recalque, nós também podemos calcular qual que é esse módulo de deformabilidade. Só que só dá para encontrar, nesse caso específico, para o meio elástico homogêneo, as argilas. Para as areias, essa equação não é válida. Então, módulo de deformabilidade no meio elástico homogêneo vai dar 0,48 vezes o coeficiente de mola da placa. E aqui temos dois exercícios, um que vai ser relativo ao meio elástico homogêneo, o outro vai ser relativo ao ensaio em areia, ensaios de placa. Então, no primeiro caso, a curva que nós temos do ensaio da tensão-recalque, obtida em prova de carga sobre uma placa em argila, então já sabemos que é um meio elástico homogêneo. Estimar o recalque de uma sapata quadrada com 4,2 metros de lado, a ser instalada na mesma cota e no mesmo local da placa de ensaio, aplicando uma tensão de 80 kPa. Calcular o coeficiente de recalque, ou coeficiente de mola, KS, e como é meio elástico homogêneo, calcular o módulo de deformabilidade a partir do ensaio. Então aqui nós temos a tensão, que é a carga dividida pela área, sendo gradativamente aumentada. Em função desse aumento de tensão,
eu vou aumentando o recalque no meu solo. Aqui o ensaio realizado, a curva que se formou. Então, a primeira parte da solução, encontrar qual a placa quadrada que teria a mesma área de uma placa circular de 80 centímetros. Eu falei lá no início, aproximadamente uma placa de 70 centímetros de lado. Então, a relação sapata real, fundação, com o meu protótipo, que é a placa do ensaio, 4,20 metros dividido por 0,70, dá uma relação de 6 vezes. Nossa fundação tem o lado 6 vezes o lado da nossa placa. Então, no meio elástico homogêneo, relação entre recalque de um com o outro, diretamente a relação de lados. O recalque da sapata será 6 vezes o recalque da nossa placa. E qual o recalque da placa? Bom, a tensão aplicada 80 kPa. Eu venho no meu gráfico, 50, 60, 70, 80 mais ou menos aqui. Vou na minha curva, onde deu a curva para 80 kPa, venho à esquerda e vejo qual o recalque que no ensaio de placa deu para esses 80 kPa. Pegando ali na escala certinho, tá? Eu fiz aqui a tela, meia olho, difícil de ver direito, daria algo aqui perto de 3,5. Mas pegando na escala certinho, a gente encontra o recalque correto dessa placa, que é 3,2. Como a relação de lado é 6, o recalque da fundação será 6 vezes o recalque da placa. 6 vezes 3,2, 19,2 milímetros. Esse é o recalque esperado para essa nossa fundação, com uma tensão de 80 kPa. O item B, para encontrar o coeficiente de mola, tensão dividido pelo recalque. Bom, nós temos os dados da placa. Então, quando se aplicou 80 kPa de tensão na placa, ela recalcou 3,2 milímetros. Dividido a tensão pelo recalque, encontramos o coeficiente de 25 kPa por milímetro ou 25 megapascal por metro. Para sapata, a relação do coeficiente é 1 sobre o M. Então, é 1/6 do 25. Aproximadamente, então, 4 megapascal por metro. E do módulo de deformabilidade da placa, 0,48 vezes o coeficiente de mola da placa. 0,48 vezes 25, 12 megapascal. Esse é o módulo de deformabilidade desse solo. Perguntas aqui? Professor, Oi. aquele no começo do exercício, o BP, eu não entendi por que considerou 80 centímetros de diâmetro. Não é que considerou. O nosso ensaio de placa, pela norma, é utilizado uma placa circular de 80 centímetros de diâmetro. E aí, como é que a gente vai comparar os lados de uma placa circular com uma sapata que é ou quadrada ou retangular?
não tem como. Então, para poder utilizar esse método, nós consideramos a nossa placa como se ela fosse quadrada. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente pega uma placa quadrada, B, né, o lado da placa elevado ao quadrado, é igual à área da nossa placa circular. Bom, se é quadrado, para encontrar o lado, extrai a raiz. Então, nós encontramos aqui qual placa quadrada que daria uma área igual a uma placa circular de 80 centímetros de diâmetro. Essa placa teria que ter em torno de 70 centímetros de lado. 0,7 vezes 0,7 dá 0,49 metros quadrados. Uma placa circular de 80 centímetros de diâmetro, π ao quadrado sobre 4, você vai ter mais ou menos a mesma área, esses mesmos 0,49 metros quadrados. Tá? Então, isso daqui a gente sempre considera. Para não confundir muito, não ter que ficar fazendo essa conta, a gente já embute isso na cabeça. O nosso ensaio é feito com uma placa circular de 80 de diâmetro. Mas todos os meus cálculos, eu considero que a minha placa é quadrada de 70 centímetros de lado. Então, eu sempre vou comparar o lado da minha fundação com os meus 70 centímetros de lado da minha placa quadrada. Não existe, mas que é a placa que seria feito ensaio para poder fazer essa comparação. Entendeu? Entendi, professor. Eu li ali depois e vi que esses 80 centímetros é atribuído à prova de carga em placa. Isso, tá. Porque a placa é circular de 80 centímetros. Sim, eu vi ali. Só para fazer o cálculo, a gente considera ela quadrada, e qual que é o quadrado que vai ter a mesma área da placa de 80 centímetros de diâmetro? Uma placa 70 por 70. Eu entendi. No exercício 5.5 também fez um cálculo parecido. Exato. Porque é um tubulão, né? E considerou bem parecido. Exatamente. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então a gente verifica que é um cálculo extremamente simples, pegar os dados direto do ensaio, ver a relação de lado da placa para a nossa fundação, ver o nível de tensão aplicada e calcular então. Tá? Esse item B aqui, que é o coeficiente de mola, o modo de deformabilidade, são dados a mais que a gente consegue obter para cálculos futuros. No momento maior, o que nos interessa? É o recalque, calcular o recalque. Então, basta ver o recalque que a placa tem com a tensão que vai ser aplicada, e no caso, então, do solo fino, solo em meio elástico homogêneo, ver a relação de lados e multiplicar por esse recalque. Temos, então, o recalque da nossa fundação. Tá? Bem simples, bem direto, bem objetivo. Já o ensaio seguinte é uma areia argilosa, areia, em São Carlos. Então, até voltando aqui no ensaio anterior, não é uma coisa para a aula de hoje, é uma coisa que a gente vai ver no futuro ainda, mas nós podemos ver que a curva da tensão de formação para o solo argiloso, ela vai seguindo, vai aumentando, até que tem uma tendência de virar uma vertical.
essa é uma característica dos solos argilosos. Tem um ponto claro aqui de ruptura desse solo. No solo arenoso, isso não ocorre. A geladeira não Nós é brinquedo, temos vai ficar aberta, gasta energia, as deformações normalmente aqui pequenas em função do carregamento. Chega a um ponto que a curvatura aumenta e a deformação vai aumentando bastante. Só que não há uma tendência dessa curva virar uma linha vertical. Se a gente continuasse a aplicação da carga, essa curva continuaria, mas não viraria uma vertical. No caso aqui, o nível de tensão já era bem superior ao necessário de aplicação depois na fundação real. Foi tirada a carga, até retornou, ou seja, não teve um ponto claro de ruptura. Por enquanto, para os nossos cálculos de recalque, isso não quer dizer nada, a gente não vai utilizar esse dado para nada. Só mostrando para vocês essa diferença entre os dois solos, que mais para frente a gente vai voltar a esse assunto e vai ver como é que isso vai interferir no resto dos nossos cálculos. Oi. Professor, a areia, aí que está mostrando no gráfico, ela de 0 até 80, ela teve um recalque de só 5 milímetros. Porém, de 80 até o 160, ela teve um recalque de mais de 10. Por que isso ocorre com a areia? Por que ela deforma tanto quando você aplica uma tensão baixa, ela deforma pouco, mas conforme você vai aumentando a tensão, ela faz essa curva, ela começa a deformar mais? Tem uma deformação, é uma característica da areia. Nas argilas, costuma ser um pouco mais, como falar, tem uma relação mais próxima do nível de tensão com o recalque. Desde o início já vai havendo um recalque, lógico. Vai chegar num ponto também que virou quase vertical, eu não estou aumentando praticamente nada de tensão e está crescendo muito o meu recalque. É uma característica da argila. Tem uma deformação maior no início, só que vai um pouco, não é linear porque é uma curva, mas vai seguindo o modelo até que de repente também chega num ponto aqui que mínimo acréscimo de carga já dá um recalque absurdo na nossa peça. Nas areias, a característica com tensões mais baixas, os recalques são muito pequenos. Isso é uma característica dos solos granulares. Até chegar a um primeiro ponto, que não é bem um ponto de ruptura, mas seria um ponto de quebra do ângulo de atrito dessa areia. Ela começa a se movimentar mais. E aí começa a crescer mais esse recalque com o aumento de carga. Mas, por outro lado, como não tem essa tendência de virar uma vertical, nas areias não ocorre aquele pequeno acréscimo de carga e um grande recalque. Entendeu? Então, no caso, a argila, a gente pode dizer que ela sofre mais recalque do que a areia. De modo geral, sim, não é uma regra, tá? Depende de outros fatores. Temos argilas duras, que vai sofrer pouco recalque, e areia fofa, que vai sofrer grande recalque. Mas, de maneira geral, isso ocorre. Os recalques nas argilas são maiores do que na areia. Ok? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Bom, então nesse ensaio aqui, uma areia argilosa de São Carlos, com essa relação de módulos de deformabilidade, o ES, o E0 vale 6, o K vale 2,
pedindo para estimar o recalque, então, de uma sapata quadrada de 3,5 metros de lado e aplicando uma tensão de 70 kPa. E item B, calcular o coeficiente de recalque. E não pede para calcular o módulo de deformabilidade, porque nas areias nós não conseguimos obter a partir do gráfico, apenas nas argilas. Então, a primeira coisa é fazer a relação de lados da sapata real com o protótipo. 3,5 por 0,70, 5 vezes. Bom, então lembrando aqui nossa equação do módulo de deformabilidade. O E0 é 6 e o K é 2. Aí vamos lá na relação, na solução de Simpra, E0 sobre K. 6 dividido por 2 dá 3. Nós não temos uma curva para o 3, mas nós temos uma curva para o 1, que é esta daqui. Temos uma para o 5, que é esta daqui. E podemos imaginar aqui, entre as duas, exatamente no meio das duas, uma curva para 3. De 1 para 3 dá 2, de 3 para 5 dá 2 também. Então, no meio do caminho, a gente traçaria uma curva média entre essas duas curvas. O N, relação entre lados sapata com a placa, que era 5, aqui no 5. Subimos até a curva que a gente traçou aqui no meio, mais ou menos por aqui. A tela fica bem difícil de definir certinho. A partir daqui, temos qual que é o beta. Talvez aí próximo a 3. No caso aqui, fazendo na escala certinha, bonitinha, a gente consegue chegar no valor exato, que o beta é 3. Então, para o nível de tensão de 70 kPa, 40, 60, 70, estamos aqui. Vimos na nossa curva de recalque e verificamos qual que é o recalque que ocorreu para 70 kPa na nossa placa. Encontramos 3,6 milímetros. O recalque da sapata será, então, não N vezes o recalque da placa, que é o caso do meio elástico homogêneo. Como é areia, é beta vezes o recalque da placa. 3 vezes 3,6, que dá 10,8 milímetros. E é para encontrar o coeficiente de mola da nossa placa. A tensão que foi aplicada a 70 kPa, o recalque que ocorreu na placa 3,6, 19 megapascal por metro. O módulo, o coeficiente de mola da sapata, relação, em vez de ser 1 sobre N, que é para o solo elástico homogêneo, 1 sobre beta para os solos granulares. 1 sobre 3 vezes 19, aproximadamente 6 megapascal por metro. Dúvidas? Professor,
Oi, Boa noite. boa noite. A letra A, esse 3,6 milímetros, ele foi encontrado da onde mesmo, por favor? Da curva tensão recalque. A minha sapata vai aplicar 70 kPa de tensão no solo. Então eu venho na minha curva, vejo para 70 kPa aplicado na placa, 40, 60, 80, 70 está por aqui. Venho até a curva, onde cruzou a curva, vou na horizontal e vejo qual o recalque que ocorreu. Bom, Perfeito, entendi. fazendo aqui na tela, puxando tudo estranho, olhando aqui seria em torno de 4. Aí você pegando o gráfico certinho em escala, traçando com uma reguinha bonitinha, você encontra no valor correto, que no caso é 3,6. Ah, tá, entendido. Obrigada. A mesma coisa que foi aqui na argila, só que na argila a fundação ia aplicar 80. Vamos lá em 80, na curva, vem e vê o recalque que a placa sofreu com 80. E a partir daí, calcula quanto a fundação vai sofrer de recalque com o mesmo nível de tensão. Perfeito, muito obrigada. Nada? Alguma dúvida a mais, pessoal? Bom, no caso então das fundações em meio elástico homogêneo, sólido granular, é muito simples, basta ver a relação de lados e utilizar o N, que é essa relação, tanto para multiplicar o recalque ocorrido na placa para encontrar na sapata, como para dividir o coeficiente de mola da placa para encontrar da sapata. No caso das areias, não. A gente precisa encontrar a relação que será o beta. Usando então lá o gráfico do Sintra, a gente encontra qual que é esse beta e faz a relação com ele. Tanto para multiplicar o recalque da placa para encontrar na sapata, como para dividir o coeficiente de mola da placa para encontrar na sapata. O resumo do que vimos hoje, então. Na aula passada, eu havia deixado 2 exercícios para vocês fazerem, que não era para entregar, não era para nota, nada, apenas para aplicar os conhecimentos que a gente tinha visto da aula anterior, que era para estimar o recalque. No primeiro caso, na camada semi-infinita, e no segundo caso, uma camada finita. Para quem fez então o exercício, 2 exercícios bem curtinhos, bem rápidos. O primeiro da camada semi-infinita, usando a equação então com a tensão aplicada de 0,4 megapascal e a largura da nossa sapata 3 metros. Usamos 3.000 milímetros para ter resposta em milímetros. O solo, uma argila rija, Tem que vai deitar com o pai lá, tá? saturada, né? Estamos aqui, ela totalmente debaixo d'água. Entrando na tabela, coeficiente de Poisson entre 0,4 e 0,5. Ai, que lindo, meu amor. Fiz o cálculo aqui usando o 0,5. O módulo de deformabilidade, o ES, estimado em função do NSPT do ensaio de sondagem. Brinca na cama.
Então, alfa para as argilas 0,7, Tá bom, vai. K para argila pura Me deu beijo? Me dá um beijo 0,15, aqui. tudo tabelado, NSPP 16, Intro. então 17 é o módulo de deformabilidade, está aqui. O IP, a influência da sapata rígida já estava dada, 0,99. Chegamos em 52,4 milímetros. Para quem considerou o limite inferior do coeficiente de Poisson, como 0,4, vai encontrar 58,7 milímetros. Para quem usou um coeficiente de Poisson entre 0,4 e 0,5, vai encontrar um valor intermediário entre esses dois limites aqui. E o segundo exercício, que era para uma camada finita, o mesmo solo, o solo silt com NSPT 16, largura da sapata de 2 metros, com a sapata quadrada, tensão aplicada a 0,2 MPa, com o silt. O alfa é 5, silt puro K é 0,35 MPa, com o NSPT de 16, estimamos o módulo de deformabilidade, que é 28. Como é camada finita, encontramos os coeficientes μ0 e μ1 em função de Hzinho, a profundidade de embutimento da sapata, D, o menor lado da sapata, L, o outro lado da sapata, e Hzão, a distância da base da sapata até o indeslocável, que no caso aqui é uma rocha. Então, Hzinho, 1 metro, dividido por D, que é 2, no meio. Relação de lados da sapata quadrada, 2 por 2 dá 1. Com esses valores, um μ0 lá no ábaco, encontramos 0,86. Hzão, Tá doido, distância da base da sapata é indeslocável, 5 metros. D, no lado da sapata 2, relação 2,5. Relação entre lados da sapata, 2 por 2, 1. Com esses dados, no outro ábaco, encontramos o μ1, 0,59. Recalque, μ0 vezes μ1, tensão, lado da sapata em milímetros, para ter resposta em milímetros, dividido pelo módulo de deformabilidade, recalque encontrado, 7,2 milímetros. Então, para quem fez os exercícios, dá uma comparada. Esse aqui, lógico, é mais simples. A única coisa que vocês podem variar seria o coeficiente de Poisson, mas vai encontrar valores próximos a isso. E aqui, com a camada finita, o cuidado é olhar nesses dois gráficos para encontrar os coeficientes μ0 e μ1. São gráficos meio chatinhos, meio pequenos, difícil da gente conseguir enxergar bem para poder pegar os valores mais corretos possíveis, tá? Mas a variação não pode ser grande. Isso aqui deu 0,59. Se alguém encontrou 0,60, 0,61, 0,57, está bem próximo. O que não dá é para falar que é 0,70, 0,75, 0,80, tá? Ou pegando de maneira incorreta, ou não está tomando o devido cuidado no gráfico para encontrar esses valores. Porque vocês estão riscando, em vez de usar uma lapiseira bem fininha, estão usando uma caneta grossa. Aí só na espessura do traçado já dá um erro grande para encontrar esses coeficientes.
Então, algum cuidado. Quem fez já os exercícios, compare então os resultados, verifica se está certo, se está errado, verifica onde está errando. Se tiver em dúvida, manda mensagem no WhatsApp, eu vou responder para vocês para tirar essas dúvidas. Deixa o papai ouvir aqui. E para finalizar, Ó, 2 exercícios para entrega dia 22 de maio, ou seja, para daqui a 2 semanas. Como é que vai ser? Na semana que vem, nossa aula vai ser bem curtinha, tá? Tem pouquíssima coisa para falar de novo. E, basicamente, a maior parte do tempo da aula vai ser para tirar dúvidas em cima desses 2 exercícios que são para atividades. Só que para tirar dúvidas, vocês têm que ter pelo menos começado a desenvolver os exercícios para ver onde está tendo dificuldade e ter essas dúvidas. Não adianta nada passar uma semana inteira sem fazer nada, chegar na aula, não vai ter dúvida para tirar. Né? E aí eu não vou poder ajudar vocês para semana seguinte vocês complementarem os exercícios e entregarem, que já vai fazer parte da composição de nota do bimestre de vocês. Então, por favor, peguem nessa primeira semana, pelo menos deem início. Estou com muita dúvida aqui, não consigo continuar. Ok, para nessa parte. Vamos conversar na semana que vem, tirar essas dúvidas para vocês terem mais uma semana para entrega. Então, o primeiro exercício, estimar recalque de uma sapata rígida, apoiada aqui numa areia. Temos os dados de sondagem. A sapata está apoiada na cota 2. Os NSPT para cada metro de sondagem aqui, 8, 12, 12, 15, 13, 16, 16, 20, até a cota 8. O peso específico estimado dessa areia é de 17 kN por metro cúbico. A sapata é uma sapata quadrada de 2,5 metros de lado. E a tensão aplicada ao solo, 0,3 MPa. Bom, como é areia, método de Smetman. Tá? O segundo método lá de 78, não o de 70. Traçar aquele triângulo para encontrar a influência. Começando não em 0, mas em 0 alguma coisa, em função da relação de lados da sapata. Calcular o índice máximo, onde vai dar. Voltar a chegar até o 0 na influência. Fazer aquelas divisões em subcamadas, onde dentro de cada divisão a deformabilidade seja constante, ou seja, não posso ter alteração de NSPT dentro de uma mesma subcamada. O IZ máximo estará na cota B sobre 2. Então, já é uma dica aqui para vocês. O B é 2,5, dividido por 2, 1,25. Então, a 1,25 m abaixo da nossa sapata, chegamos no IZ máximo. A profundidade onde vai também depende da relação B sobre L. Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Sapata quadrada, até qual profundidade que vai? 2 vezes a base. 2 vezes B, exatamente. Então, 2 vezes B, 2 vezes 2,5, 5 metros. Então, vai começar aqui na cota menos 2, vai descer 5 metros, vai até a cota menos 7. É aqui que vai terminar. E aí, desenvolve o cálculo, então,
para chegar no recalque desse solo argiloso. Esse é um exercício um pouco mais extenso, um pouco mais trabalhoso. Com certeza vai gerar bastante dúvidas. Então, vamos aproveitar a aula que vem para tirar todas ou pelo menos a maioria das dúvidas que vocês tiverem durante isso. E o segundo exercício da atividade, estimar o recalque imediato então da sapata. Deixa aqui. Recalque imediato da sapata rígida nesse solo argiloso com duas camadas diferentes, seja um solo estratificado, peso específico estimado aqui da argila 17 kN por metro cúbico, uma sapata quadrada 3x3, tensão que ela aplica na base 0,2 MPa. Certo, pessoal? Professor, Oi. nesse exercício 2, a camada da argila dura nem vai considerar, né? Porque B vezes 2 vai dar 6, que já vai parar no 7,5. Então vai ser só de uma camada. Certo? 2 vezes 3, 6 metros. 6 metros, exatamente. Não gostei da sua pergunta. Ô, professor, desculpa aí. É para o pessoal quebrar um pouquinho a cabeça, pensando se precisava ou não. Mas tudo bem. Então, e em relação a isso, eu fiz o exercício 5.5, o senhor falou pra gente fazer para treinar semana passada. Eu fiz ele e a única coisa que eu tô errando é na hora de achar o IB, o IZ, no meio da camada. O senhor falou que é no meio, né? Isso. Então, e não tá batendo com da apostila. Tá dando diferença. Mas E isso pequena ou grande? alguns estão dando pouca diferença e alguns estão dando bastante. E aparentemente eu fiz da maneira certa, eu fiz em escala tudo. Eu posso ter pegar algum valor errado, ou na hora de digitar ter digitado errado, e aí, lógico, não vai bater. Mas quando eu fiz o desenho, eu fiz no CAD. E aí eu peguei a escala no CAD e não tem como serrar a medida. Então, na teoria, a apostila era para estar certa. Só que aí eu pego o valor lá 62,5, vou digitar 65,2. Né? Inverto. Pode ter acontecido isso. Sim. Qual que é o número? Esse é o 5.5, professor. 5.5. Então, eu vou dar uma verificada nele. Vou refazer lá os cálculos, fazer em escala. Aí na aula que vem também, eu já coloco um slide com ele ampliado e a gente podendo comparar se os valores estão corretos ou quem está errando e onde está errando para não estar batendo. Ok? Tá certo, professor. Obrigado, hein? Já fica uma parte para a gente tirar as dúvidas na semana que vem. Sim, porque é só isso aí que tá dando problema, esse IZ. Porque achou o IZ lá, fica fácil de fazer o cálculo, os cálculos são fáceis. Mas realmente fazer o gráfico e pegar ali na escala, às vezes dá um trabalhinho a mais e é um pouco fácil de a gente acabar pegando o valor errado. Exatamente, Mas na aula que vem a gente vê isso então também. Ok, professor. Obrigado, viu? Nada. Alguém mais com alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Beleza, Obrigada. professor. Então, amanhã eu já coloco essa atividade lá no site da faculdade para vocês baixarem. E aí, qualquer dúvida, dentro do possível, já podem ir mandando pelo WhatsApp, a gente vai tentando tirar.
E a maior parte das dúvidas na aula que vem, então a gente já conversa sobre isso. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês, então. Nos vemos na semana que vem.